Sabe aquela vez que você bebeu demais e falou o que não devia? Agora imagina confessar para a sua melhor amiga, em detalhes, o sonho erótico que você teve com o seu chefe milionário. Pior ainda, imagina descobrir que ele ouviu cada palavra que você disse. É exatamente isso que aconteceu com Mila, e o que veio depois mudou completamente a vida dela. Essa é uma história sobre desejo, obstáculos e uma paixão que precisou ser provada. Se você gosta de romances intensos com aquela tensão que prende do início ao fim, fica comigo até o final, porque essa história vai te surpreender. Vamos lá? Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. A sexta-feira tinha sido longa demais. Mila Oliveira soltou um suspiro de alívio quando finalmente salvou o último relatório e desligou o computador. Eram quase 7 da noite e o escritório da Leclerc Investimentos já estava praticamente vazio. A maioria dos colegas tinha ido direto para o happy hour no bar da esquina e ela só não foi junto porque precisava terminar aquela apresentação urgente para o chefe, Thomas Leclerc. Só de pensar no nome dele, Mila sentiu as bochechas esquentarem. Balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Não podia continuar agindo como uma adolescente toda vez que o CEO da empresa passava perto dela. Pegou a bolsa e saiu apressada. O bar estava cheio e barulhento quando ela chegou. Celina acenou freneticamente de uma mesa no canto, já com 2 taças de vinho na frente. Finalmente, achei que você não viria mais. Celina empurrou uma das taças na direção da amiga. Desculpa, tive que terminar aquele relatório. Mila bebeu um gole generoso. O vinho desceu quente e reconfortante. Trabalha demais, garota. Precisa relaxar um pouco. Celina encheu a taça de Mila novamente. Aliás, você viu como o Felipe do financeiro estava te olhando hoje? Mila fez uma careta. Para com isso, Celina. O Felipe é legal, mas não é meu tipo. E qual é seu tipo, então? Celina arqueou uma sobrancelha, um sorriso malicioso no rosto. Mila bebeu mais vinho. E depois mais um pouco. A taça foi preenchida novamente, e ela nem percebeu direito quando estava na terceira. Ou seria a quarta. O ambiente estava girando levemente, e ela sentia aquela sensação boa e perigosa de língua solta. Meu tipo. Mila deu uma risadinha. Meu tipo é impossível, Celina, tipo completamente fora do meu alcance. Conta logo, quem é? Você promete não rir? Prometo nada, mas conta assim mesmo. Mila se inclinou para a frente, baixando a voz. Tive um sonho ontem. Um sonho bem intenso. Ah, que delícia. Sonho erótico. Quem era o sortudo? O Thomas. Mila confessou, sentindo as bochechas queimarem. Celina engasgou com o vinho. O Thomas Leclerc, nosso chefe, o CEO carrancudo e milionário. Ele mesmo. Mila cobriu o rosto com as mãos. Celina, foi tão real. Ele me tocava de um jeito... Nossa, a forma como ele beijava meu pescoço, como as mãos dele deslizavam pelo meu corpo. Eu nunca senti nada parecido, nem acordada. Espera, você ainda é... virgem? Sou, Mila admitiu. E sabe o pior? No sonho, era ele. Ele era o primeiro. E foi perfeito, Celina. A forma como ele me olhava, como me tocava com cuidado, mas com desejo ao mesmo tempo. Acordei frustrada porque foi só um sonho. Mila! Celina estava chocada e intrigada ao mesmo tempo. Eu sei, é ridículo. Um homem como Thomas Leclerc jamais olharia para alguém como eu. Ele provavelmente tem mulheres lindas e sofisticadas correndo atrás dele o tempo todo. Mas se eu pudesse escolher, sabe? Se pudesse escolher como seria minha primeira vez, com quem seria exatamente daquele jeito. Com ele. Do jeito que aconteceu no meu sonho. Celina pegou a mão da amiga. Ei, você não é qualquer uma. Você é incrível, inteligente, linda. Se o Thomas tivesse 2 neurônios funcionando, ele veria isso. Isso nunca vai acontecer na vida real. Mila riu, mas era uma risada melancólica. É só uma fantasia boba mesmo. Amanhã eu acordo, vou trabalhar e continuo sendo apenas a assistente administrativa invisível. E ele continua sendo o chefe inacessível e intimidador.
As duas continuaram bebendo e conversando, mas Mila não fazia ideia de que sua fantasia impossível estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Do outro lado do corredor semi-escuro que levava aos banheiros, Thomas Leclerc estava paralisado. Ele tinha voltado ao escritório para buscar uns documentos que esquecera e decidiu passar no bar para cumprimentar rapidamente a equipe. Estava a caminho da saída quando ouviu aquela voz suave que ele reconheceria em qualquer lugar. Mila. Não foi sua intenção espionar, mas quando ouviu o próprio nome, seus pés simplesmente se recusaram a se mover. E então, ela começou a falar sobre o sonho, sobre ele, sobre como seria se ele fosse o primeiro. Thomas sentiu algo despertar dentro dele, algo intenso e urgente que há anos mantinha cuidadosamente controlado. Mila Oliveira, a assistente de olhos expressivos que sempre desviava o olhar quando ele se aproximava. A jovem que mordia o lábio inferior quando estava concentrada, que tinha um sorriso raro e genuíno que iluminava o escritório inteiro. Ele sempre percebera que ela era bonita, mas mantinha distância. Profissionalismo. Era o correto a fazer. Mas agora, sabendo que ela o desejava, que fantasiava com ele, que guardava sua virgindade e o escolheria se pudesse, Thomas passou a mão pelo cabelo, sentindo o pulso acelerar. Aquelas palavras tinham despertado nele uma necessidade que não conseguia controlar. Precisava conhecer aquela mulher. Precisava descobrir se a realidade poderia ser ainda melhor que o sonho dela. Saiu do bar sem ser visto, mas sua mente já não estava mais tranquila. Tudo tinha mudado naquele momento. E segunda-feira seria um dia muito interessante. O final de semana passou devagar demais para Mila. Entre a ressaca assassina de sábado e a vergonha que foi aumentando conforme as memórias da noite de sexta voltavam em flashes, ela mal conseguiu aproveitar o descanso. Cada vez que lembrava do que tinha dito sobre Thomas, sobre o sonho, sobre como seria perder a virgindade com ele, ela enterrava o rosto no travesseiro e gemia de constrangimento. Por favor, que eu tenha falado baixo. Ela murmurou para si mesma no domingo à noite, enquanto escolhia a roupa para o dia seguinte. Por favor, que ninguém além da Celina tenha ouvido. Segunda-feira chegou rápido demais. Mila entrou no escritório às 8 em ponto, como sempre, carregando um café extra forte. Manteve a cabeça baixa, cumprimentou os colegas brevemente e foi direto para sua mesa. Talvez se ela ficasse quietinha, o universo teria piedade e ninguém mencionaria nada sobre sexta-feira. Estava ligando o computador quando o telefone da mesa tocou. Era Sônia, a secretária do CEO. Mila, o Sr. Leclerc quer falar com você. Pode subir agora? O estômago de Mila se revirou. Agora? Ele disse sobre o quê? Não disse, mas pareceu importante. Mila desligou com as mãos, suando frio. Thomas nunca a chamava diretamente. Normalmente, qualquer demanda vinha através de Sônia ou dos gerentes. Ele queria demiti-la? Não fazia sentido. Ela era uma ótima funcionária. Talvez fosse sobre o relatório que entregou na sexta. Respirou fundo, alisou a saia e subiu até o último andar. A sala de Thomas ficava no canto, com janelas enormes que davam vista para toda a cidade. Ela bateu na porta de vidro. Entre. A voz dele era grave e firme. Mila empurrou a porta. Thomas estava atrás da mesa, impecável como sempre no terno azul marinho, os olhos verdes fixos nela com uma intensidade que a fez gaguejar. Bom dia, Sr. Leclerc. A Sônia disse que o senhor queria falar comigo? Sente-se, Mila. Ele indicou a cadeira à frente da mesa. Ela obedeceu, cruzando as pernas e tentando parecer profissional, mesmo com a ansiedade crescendo. Thomas se recostou na cadeira, observando-a por um momento que pareceu durar uma eternidade. Como foi seu final de semana? Ele perguntou casualmente. Mila piscou surpresa. Foi, bom, tranquilo. E o seu? Produtivo, ele respondeu, um meio sorriso no canto da boca. Tive muito tempo para refletir sobre alguns projetos novos, sobre oportunidades únicas. Mila sentiu um arrepio na espinha. A forma como ele disse aquilo, o olhar penetrante... Não podia ser.
Oportunidades, senhor? Sim. Sabe como é quando surge algo inesperado? Aquela sensação de novidade, de descoberta. É sempre especial, não é? Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa. Estava pensando em implementar uma nova estratégia de investimentos. Algo que nunca tentamos antes. Queria sua opinião. Minha opinião? Mila relaxou um pouco. Era sobre trabalho. Apenas trabalho. Sua paranoia estava falando alto demais. Você tem uma perspectiva interessante. Vi suas análises no relatório de sexta. Você tem talento para enxergar além do óbvio. Ele abriu uma pasta. Vamos trabalhar mais próximos. Daqui para frente. Preciso de alguém com sua habilidade para me ajudar com alguns projetos especiais. Claro, Sr. Leclerc. Fico honrada. Thomas, ele disse de repente. Quando estivermos trabalhando juntos, pode me chamar de Thomas. Mila sentiu a boca secar. Thomas, ela testou o nome e viu algo brilhar nos olhos dele. Exatamente. Ele sorriu, e pela primeira vez desde que entrara ali, Mila percebeu como aquele sorriso transformava completamente o rosto normalmente sério dele. Podemos começar agora. Tem alguns contratos que preciso revisar. Sente-se aqui ao meu lado. As horas seguintes foram uma tortura deliciosa. Thomas explicava cláusulas e estratégias, mas sempre que apontava algo no documento, sua mão roçava a dela. Sempre que ela fazia uma pergunta, ele se inclinava mais perto, tão perto que ela conseguia sentir o perfume masculino dele, algo amadeirado e envolvente. Está me acompanhando? Ele perguntou em determinado momento, a voz baixa perto do ouvido dela. Sim. Mila respondeu, mas mal conseguia se concentrar. Estava hiperconsciente de cada movimento dele, cada olhar, cada toque acidental. Na terça-feira, Thomas começou a encontrar desculpas para chamá-la. Precisava de um café, e só ela sabia fazer do jeito que ele gostava. Precisava que ela levasse uns documentos para assinar pessoalmente. Precisava de uma segunda opinião sobre uma apresentação. Na quarta-feira, ele apareceu na mesa dela no final do expediente. Mila, pode ficar um pouco mais tarde? Preciso de ajuda com aquela proposta. Celina, que estava passando, lançou um olhar significativo para a amiga. Mila ignorou. Claro, sem problema. Eles trabalharam até às 8 da noite. A maior parte do escritório já estava vazia. Tomás tinha tirado o paletó, afrouxado a gravata. Quando ele se esticou para pegar um arquivo na prateleira alta, a camisa esticou sobre os músculos das costas e Mila precisou desviar o olhar rapidamente. Cansada? Ele perguntou, voltando para perto dela. Um pouco, ela admitiu. Você trabalha muito, devia descansar mais, ele disse, e então fez algo completamente inesperado. Colocou a mão no ombro dela, massageando levemente a tensão ali. Está tensa. Mila congelou. O toque dele era quente, firme, e mandava ondas de calor por todo o corpo dela. É que fico muito tempo na mesma posição. Precisa cuidar melhor de si mesma, ele disse baixinho, os dedos ainda trabalhando no ombro dela. Então parou, se afastando. Vamos terminar por hoje. Você merece descansar. Mila praticamente correu para casa naquela noite confusa e agitada. Thomas estava sendo gentil, só isso. Profissional. O problema era que seu corpo e sua mente estavam interpretando cada gesto como algo mais. Na quinta-feira à tarde, ela finalmente desabafou com Celina no almoço. Ele está sendo estranho, Cel. Muito atencioso, muito próximo. Estranho como? Não sei explicar. É como se ele estivesse testando até onde pode chegar. Mas ao mesmo tempo pode ser tudo na minha cabeça. Celina riu. Ou talvez o homem finalmente tenha percebido que tem uma mulher incrível trabalhando para ele. Não seja ridícula. Homens como Thomas Leclerc não olham para mulheres como eu. Mas naquele exato momento, Mila olhou para cima e viu Thomas parado na entrada do refeitório. E ele estava olhando diretamente para ela, com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Ele acenou brevemente e saiu. Mas Mila ficou ali, o pulso acelerado, se perguntando se estava imaginando coisas ou se realmente havia algo diferente no ar entre eles. Na sexta-feira de manhã, Sônia apareceu na mesa de Mila com um sorriso enigmático.
O Sr. Leclerc pediu para avisar que você vai acompanhá-lo em um jantar de negócios hoje à noite, às 8 no restaurante Panorama. Mila quase derrubou o café. Jantar? Mas por que eu? Ele disse que precisa de alguém que entenda dos contratos que vocês estão revisando. Vista algo elegante. Sônia piscou e saiu. Celina apareceu correndo assim que a secretária se afastou. Ouviu isso? Jantar, com o chefão. É trabalho, Celina. Apenas trabalho. Claro que é. A amiga revirou os olhos. Por isso ele especificou que você precisa estar elegante. Mila passou o dia inteiro nervosa. Saiu mais cedo para passar em casa e se arrumar. Escolheu um vestido azul marinho, simples mas elegante, e deixou os cabelos soltos. Quando chegou ao restaurante, Thomas já estava lá, esperando. Ele se levantou quando a viu, e Mila percebeu o olhar dele deslizando rapidamente por sua figura antes de voltar ao rosto dela. Você está linda, ele disse, afastando a cadeira para ela. Obrigada. Você também está, quer dizer, elegante. Mila sentiu as bochechas esquentarem. Relaxa, Mila. É só um jantar. Ele sorriu, mas havia algo no sorriso dele que não era apenas amigável. O garçom trouxe o menu e eles pediram. A conversa começou sobre trabalho, sobre os contratos, mas aos poucos foi derivando para assuntos mais pessoais. Você sempre quis trabalhar com investimentos? Thomas perguntou, tomando um gole de vinho. Na verdade, não. Quando criança, eu queria ser bailarina. Mila riu. Mas a vida tem outros planos pra gente, né? E você? Sempre quis ser CEO de uma empresa de investimentos? Herdei a empresa do meu pai, mas aprendi a amar o que faço. Ele fez uma pausa. Embora às vezes seja solitário no topo. Havia algo vulnerável naquela confissão, e Mila sentiu uma pontada de empatia. Mas então Thomas mudou o tom, ficando mais íntimo. Você é muito diferente das outras pessoas no escritório, Mila. Há algo especial em você. Especial? Ela riu nervosa. Sou só uma funcionária comum. Nada comum. Ele se inclinou para a frente, os olhos verdes fixos nela. Você é inteligente, dedicada, tem uma beleza natural que não precisa de artifícios. É raro encontrar alguém assim. Mila sentiu o alarme soar na cabeça. Aquilo estava indo para um território perigoso. Sr. Leclerc, Thomas, eu agradeço os elogios, mas... Ele arqueou uma sobrancelha. Mas acho melhor mantermos nossa relação estritamente profissional, ela disse, firme, mesmo com a ansiedade crescendo. Você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Não é apropriado. Thomas se recostou na cadeira, estudando-a. E se eu não fosse seu chefe? Se fôssemos apenas duas pessoas que se conheceram por acaso? Mas não somos. Mila segurou o guardanapo com força. E eu tenho princípios. Não misturo trabalho com vida pessoal. Não importa quem seja a pessoa. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa, frustração, admiração. Mila não conseguiu decifrar. Entendo, ele disse finalmente. Respeito sua posição. O resto do jantar foi cordial, mas tenso. Thomas a levou para casa, e quando pararam em frente ao prédio dela, ele segurou levemente o braço dela antes que saísse do carro. Mila, eu quis dizer tudo o que falei hoje. Você é especial. E mesmo que não possamos explorar isso agora, quero que saiba. Ela olhou para ele, para aqueles olhos verdes que a faziam tremer por dentro, e reuniu toda a força que tinha. Boa noite, Thomas. Entrou no apartamento e encostou na porta, sentindo a respiração irregular. Tinha feito a coisa certa. Então, por que se sentia tão vazia? Nos dias seguintes, algo mudou. Thomas não parou de chamá-la para trabalhar junto, mas agora havia uma tensão diferente no ar. Ele a observava constantemente, e Mila fingia não perceber. Mas percebia cada olhar, cada vez que ele passava perto demais, cada momento em que a respiração dele ficava mais profunda quando ela se aproximava. Na quarta-feira seguinte, ela o pegou olhando fixamente para ela durante uma reunião. Quando seus olhos se encontraram, ele não desviou. Apenas continuou olhando, com uma intensidade que a fez baixar os olhos primeiro. Mila, você está bem? Celina perguntou no almoço. Parece tensa. É o Thomas.
Ele não está facilitando as coisas. O que ele fez? Nada. Esse é o problema. Ele não faz nada além de olhar. Mas o jeito que ele olha... Mila suspirou. É como se ele pudesse ver através de mim. Como se soubesse exatamente o que estou pensando. E o que você está pensando? Coisas que não devia, Mila admitiu. Eu disse não, Céu. Eu fiz a coisa certa. Então por que não consigo parar de pensar nele? Porque toda vez que ele fica perto, meu corpo inteiro fica alerta. Por que eu fico desapontada quando ele mantém distância, sendo que foi exatamente o que pedi? Porque você gosta dele, boba. Não posso gostar dele. É meu chefe. O coração não liga para organogramas empresariais. Na sexta-feira, 2 semanas após o jantar, Mila estava saindo do escritório quando viu Thomas conversando com uma mulher deslumbrante no saguão. A mulher era alta, elegante, e tocava o braço dele enquanto ria de algo que ele dizia. Mila sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes. Ela estava com ciúmes. Que ridículo. Passou direto por eles, mantendo a cabeça erguida, mas sentiu os olhos de Thomas sobre ela. No elevador, sozinha, ela deixou escapar um suspiro frustrado. Seu telefone vibrou, uma mensagem de número desconhecido. Ela é uma cliente, nada mais. Mila olhou para a mensagem, sentindo o pulso acelerar. Como ele conseguiu o número dela? E por que estava explicando? Digitou e apagou várias respostas antes de finalmente escrever: "Não é da minha conta." A resposta veio imediata. Eu queria que fosse. Mila guardou o celular sem responder, mas durante todo o fim de semana, aquelas palavras ecoaram na cabeça dela. No escritório, Thomas não conseguia se concentrar. Pela primeira vez na vida, uma mulher tinha dito não para ele. E de alguma forma, aquilo só o fazia desejá-la mais. Cada vez que via Mila, ele pensava naquela confissão que ouviu no bar. Ela o queria. Ele sabia disso. Mas ela tinha princípios, limites, e aquilo a tornava ainda mais fascinante. Ele estava completamente envolvido por ela, e não fazia a menor ideia do que fazer com aquilo. As semanas de setembro foram uma dança cuidadosa entre Mila e Thomas. Ele continuava encontrando razões para trabalhar perto dela, mas sempre respeitando os limites que ela havia estabelecido. Ainda assim, havia algo mudando. Ele não estava mais tentando seduzi-la com charme e proximidade física. Estava fazendo algo muito mais perigoso. Estava se tornando presente na vida dela de verdade. Mila, você vai visitar sua mãe esse fim de semana? Ele perguntou numa manhã de terça-feira, casualmente. Ela piscou surpresa. Vou sim, como você sabe? Você mencionou semana passada, quando estávamos revisando aquele contrato. Ele sorriu. Leve essas orquídeas para ela. Ouvi você dizer que ela adora. Mila ficou sem palavras. Ele tinha prestado atenção em algo tão pequeno, tão casual que ela mesma mal lembrava de ter comentado. Era assim com tudo. Ele lembrava de detalhes mínimos que ela mencionava de passagem. Se ela comentava que estava cansada, um café aparecia na mesa dela, minutos depois, feito exatamente como ela gostava. Quando ela mencionou que estava procurando um curso de especialização, ele enviou uma lista de opções com observações sobre qual seria melhor para o perfil dela. Ele está jogando sujo, Mila reclamou para Celina. Está sendo atencioso, gentil, interessado. Como vou manter distância quando ele age assim? A pergunta é, você quer mesmo manter distância? Celina arqueou uma sobrancelha. Mila não respondeu. A verdade era que estava ficando cada vez mais difícil ignorar o que sentia. No início de outubro, Sônia apareceu na mesa de Mila numa manhã de segunda-feira com expressão séria. O Sr. Leclerc precisa que você o acompanhe em uma viagem de negócios. Vão fechar um contrato importante em São Paulo. Saem na próxima quinta e voltam sexta à noite. O estômago de Mila se revirou. Uma viagem? Só nós dois? Ele disse que você conhece os detalhes do contrato melhor que ninguém. É essencial que você esteja lá. Mila queria recusar, mas sabia que não podia. Era trabalho, uma oportunidade importante. Não podia deixar suas complicações pessoais atrapalharem sua carreira. Na quinta-feira, ela se encontrou com Thomas no aeroporto. Ele estava elegante como sempre,
Mas havia algo diferente no jeito que olhou para ela quando se cumprimentaram. Pronta? Ele perguntou. Pronta, ela confirmou, segurando firme a alça da mala. O voo foi tranquilo. Eles revisaram documentos e estratégias, mantendo tudo profissional. Mas quando o avião enfrentou uma turbulência, a mão de Mila agarrou involuntariamente o braço dele, e Thomas cobriu a mão dela com a sua, apertando suavemente. Está tudo bem. Só um solavanco, ele disse baixinho, mas não soltou a mão dela imediatamente. Quando finalmente soltou, Mila sentiu a ausência do toque como uma perda física. O hotel era luxuoso, e para sua surpresa, tinham quartos separados. Achei que você ficaria mais confortável assim, Thomas explicou enquanto pegavam as chaves. A reunião com os clientes foi longa e intensa, durando até às 7 da noite. Quando finalmente terminaram e fecharam o contrato, Thomas estava visivelmente satisfeito. Você foi excepcional hoje, ele disse no elevador do prédio comercial. A forma como apresentou aquelas projeções, como rebateu as objeções deles, foi perfeito. Obrigada, Mila sorriu, sentindo uma onda de orgulho no peito. Vamos comemorar? Jantar? Thomas. Como colegas, ele acrescentou rapidamente. Para celebrar o fechamento do contrato. Nada mais. Ela hesitou, mas estava cansada de lutar. Está bem. Mas deixa eu subir para trocar de roupa antes? Claro. Te busco em 1 hora. No quarto do hotel, Mila tomou um banho rápido e vestiu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Quando Thomas bateu na porta, a expressão dele ao vê-la fez todo o esforço valer a pena. Você está... Uau! Ele disse, claramente sem palavras. O jantar foi em um restaurante italiano charmoso. Eles conversaram sobre o contrato, sobre trabalho, mas aos poucos a conversa derivou para territórios mais pessoais. Por que decidiu manter distância de mim, Mila? Thomas perguntou de repente, os olhos fixos nela. E não me diga que é só por eu ser seu chefe. Há mais, não é? Mila tomou um gole de vinho considerando a resposta. Você quer honestidade? Sempre. Porque tenho medo, ela admitiu. Homens como você não se interessam de verdade por mulheres como eu. Você tem tudo. Pode ter qualquer mulher que quiser. Mulheres sofisticadas, experientes do seu mundo. Eu sou só uma assistente administrativa de 24 anos que ainda mora em apartamento alugado e divide as contas com a Celina. Você acha mesmo que é isso que importa para mim? Thomas se inclinou para a frente. Riqueza, sofisticação, experiência, importa para homens como você. Você não me conhece, então, ele disse baixinho. Quer saber o que me atrai em você, Mila? Sua autenticidade. A forma como você morde o lábio quando está concentrada. Como seus olhos brilham quando fala sobre algo que ama. Como você trata todo mundo com gentileza, do estagiário ao diretor. Como você ri de verdade sem fingimento. Você é real. E isso é mais raro e valioso do que qualquer sofisticação artificial. Mila sentiu os olhos arderem. Thomas, eu preciso te contar algo. Ele respirou fundo. Naquela sexta-feira, do happy hour, eu estava lá. O sangue de Mila congelou. O quê? Eu voltei ao escritório para buscar uns documentos e passei no bar. Estava indo embora quando ouvi você conversando com a Celina. Ouvi tudo, Mila. Sobre o sonho. Sobre eu ser o primeiro. Mila cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Oh, meu Deus. Você ouviu aquilo? Por que não disse nada? Por que ficou me provocando esse tempo todo? Porque desde aquela noite eu não consigo pensar em mais nada. Ele segurou as mãos dela, afastando-as do rosto. Você despertou algo em mim que pensei que estava morto há anos. Eu preciso de você, Mila. Preciso conhecer você, estar perto de você. Você só me quer porque sou virgem, ela acusou, mas a voz saiu fraca. Porque sou diferente das outras. Sou um desafio. Você realmente acredita nisso? Ele perguntou, uma dor genuína na voz. Acredita que sou tão superficial assim? Não sei o que acreditar. Mila se levantou agitada. Você é meu chefe, Thomas. É rico, poderoso,
Tem o mundo aos seus pés. Eu sou só uma. Se você terminar essa frase dizendo que é só uma funcionária, eu vou ficar muito bravo. Ele também se levantou, aproximando-se. Você é extraordinária, Mila. E sim, o fato de você nunca ter estado com ninguém me fascina. Mas não pelo que você pensa. Me fascina porque significa que você vai me escolher. Conscientemente. Completamente. Se um dia acontecer, vai ser porque você quer, não porque caiu numa sedução qualquer. Eles estavam muito próximos agora. Mila podia sentir o calor do corpo dele, ver as manchinhas douradas nos olhos verdes. Eu não vou ceder facilmente, ela sussurrou. Eu não esperava que fosse. Ele sorriu, passando o polegar suavemente pela bochecha dela. Mas eu não vou desistir. Mila se afastou, pegou a bolsa. Preciso ir, preciso pensar. Thomas não a impediu. Quarto 312, se mudar de ideia. Ela praticamente correu para o elevador. No quarto, encostou na porta, sentindo a respiração acelerada. Ele sabia de tudo. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, a queria. Mila passou a noite em claro, lutando consigo mesma. Mas não foi até o quarto 312. Ainda não estava pronta. E uma parte dela queria ver até onde Thomas estava disposto a ir para provar que era real. A volta de São Paulo foi tensa. Thomas respeitou o espaço de Mila, mas ela podia sentir o olhar dele sobre ela constantemente. No avião, ele trabalhou em silêncio, mas cada vez que seus olhos se encontravam, havia uma promessa não dita ali. Na segunda-feira seguinte, tudo mudou. Flores começaram a chegar. Não rosas vermelhas clichês, mas orquídeas delicadas em tons de lilás, as favoritas de Mila. Ela recusou o primeiro buquê, pedindo para Sônia devolver. Mas eles continuavam chegando diariamente. Isso está ficando ridículo, Mila reclamou para Celina na hora do almoço. Ele não aceita um não? Você realmente quer que ele aceite? Celina perguntou, mordendo a salada. Quero, Mila insistiu, mas não soou convincente nem para ela mesma. Os convites para jantar chegavam por mensagem. Thomas era educado, charmoso, mas persistente. Jantar hoje? Prometo não falar de trabalho. Sei de um lugar ótimo que serve aquela massa que você adora. Preciso de companhia para um evento. Seria uma honra se aceitasse. Mila recusou todos, mas cada recusa doía um pouco mais. Na quarta-feira, ele apareceu na mesa dela no final do expediente com ingressos para um show. Lembro que você mencionou que gostava dessa banda. Consegui 2 ingressos. Vá com a Celina, se não quiser ir comigo. Thomas, você precisa parar com isso. Parar com o quê? De prestar atenção no que você diz? De querer te fazer feliz? Ele inclinou a cabeça. Por que isso te assusta tanto, Mila? Porque não é real. Ela explodiu, baixinho para não chamar atenção. Você está assim agora, mas e daqui a 1 mês? 2? Quando a novidade passar e você perceber que sou só uma mulher comum? Você continua subestimando o que sinto, ele disse, e havia mágoa autêntica na voz. Mas tudo bem, vou provar. E foi o que ele fez, mas não da forma que Mila esperava. As flores pararam de chegar. Os convites para jantar cessaram. As mensagens no celular silenciaram. Thomas voltou a ser cordial, mas distante no trabalho. Profissional. Educado. Nada mais. Mila deveria ter ficado aliviada. Era exatamente o que tinha pedido. Então, por que se sentia tão vazia? Ele desistiu. Ela disse para Celina na sexta-feira, a voz mais triste do que pretendia. Você pediu para ele parar. Eu sei. Mas... Mila suspirou. Eu não esperava que ele realmente parasse. Ah, querida, Celina segurou a mão da amiga. Você está apaixonada por ele. Estou, Mila admitiu, as lágrimas ameaçando cair. E agora é tarde demais. Eu o afastei. Mas Celina estava errada sobre uma coisa. Thomas não tinha desistido. Ele tinha apenas mudado de estratégia. Na segunda-feira seguinte, Mila chegou e encontrou um bilhete na mesa. Precisamos revisar o contrato da incorporadora. Sala de reuniões 3, 9 horas. Quando chegou à sala, Thomas já estava lá, mas não estava sozinho. 3 gerentes também estavam presentes.
A reunião foi estritamente profissional, mas Mila percebeu algo. Thomas a defendeu. Quando um dos gerentes questionou uma análise dela, Thomas interveio. A análise da Mila está correta. Ela identificou um problema que todos nós perdemos. Se não fosse por ela, teríamos um prejuízo significativo. Mila olhou para ele surpresa, mas Thomas apenas acenou brevemente e continuou a reunião. Nos dias seguintes o padrão se repetiu. Thomas não tentava mais seduzi-la, mas estava sempre presente de formas pequenas e significativas. Quando um cliente foi grosseiro com ela numa ligação, Thomas apareceu na mesa dela minutos depois. Ouvi a conversa. Você se saiu muito bem mantendo a calma. Eu já liguei para ele e deixei claro que não toleramos desrespeito com minha equipe. Quando ela teve que ficar até tarde trabalhando num relatório urgente, encontrou um jantar quente, esperando na sua mesa junto com um bilhete. Você precisa comer. Não se esqueça de cuidar de si mesma. Quando ela mencionou casualmente numa reunião que estava tendo problemas com o computador, um técnico apareceu no dia seguinte com um laptop novo. Ordem do Sr. Leclerc. Ele disse que você precisa de equipamento adequado para trabalhar direito. Eram gestos pequenos, mas cada um mostrava que ele prestava atenção, que se importava, que a valorizava não como uma conquista, mas como pessoa. Ele está sendo perfeito, Mila desabafou com Celina. E isso está me deixando louca. Então, fale com ele. E dizer o quê? Desculpa por ter sido idiota? Desculpa por ter medo? Sim, exatamente isso. Mas Mila não teve coragem. Não ainda. Na quinta-feira de outubro, houve uma situação desconfortável. Um dos diretores, Eduardo, conhecido por ser inconveniente com as funcionárias, encurralou Mila perto da copa. Você está muito bonita hoje, Mila. Que tal a gente sair depois do trabalho? Não, obrigada, Eduardo, preciso ir. Ela tentou passar, mas ele bloqueou o caminho. Qual é? Não precisa ser tímida. Só um drink. Ela disse não. A voz de Thomas veio atrás dela, fria como gelo. Eduardo se afastou imediatamente. Desculpa, chefe. Só estava sendo simpático. Ser simpático não inclui ignorar quando uma mulher diz não. Thomas se aproximou, colocando-se entre Eduardo e Mila. E sugiro que você releia o manual de conduta da empresa, principalmente a parte sobre assédio. Eduardo saiu rapidamente, e Mila soltou o ar que estava segurando. Obrigada, ela disse baixinho. Você não precisa agradecer. Ninguém tem o direito de te fazer sentir desconfortável. Thomas olhou para ela com preocupação. Está bem? Estou. Você apareceu na hora certa. Sempre vou aparecer, Mila. Quando você precisar, ele disse. E havia algo tão sincero naquelas palavras que ela sentiu o peito apertar. Mais tarde naquele dia, Mila estava revisando uns contratos quando percebeu algo. Numa reunião de 2 semanas atrás, ela tinha apresentado uma ideia sobre diversificar investimentos em startups lideradas por mulheres. Era uma sugestão que fez meio sem pensar, mas que acreditava ter potencial. Thomas tinha implementado a ideia. Não só isso, ele tinha colocado o nome dela como líder do projeto. Mila subiu até o escritório dele, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Por que você fez isso? Ela perguntou, mostrando o documento do projeto. Thomas levantou os olhos dos papéis que estava revisando. Porque foi uma excelente ideia, e você merece o crédito. Eu não pedi por isso. Eu sei. Mas você merece mesmo assim? Ele se recostou na cadeira. Mila, eu não estou tentando te conquistar com gestos grandiosos. Estou apenas te valorizando, como profissional e como pessoa, porque é o que você merece. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que você não desiste de mim? Seria muito mais fácil. Fácil? Ele riu sem humor. Talvez. Mas eu não quero fácil, Mila. Eu quero você. E estou disposto a esperar o tempo que for necessário para que você confie em mim. Para que você veja que o que sinto é real. Mila sentiu as lágrimas escorrerem. Eu tenho tanto medo. Eu sei, ele disse gentilmente. Mas eu não vou te machucar. Não vou te usar e descartar. Não sou esse tipo de homem, mesmo que você ainda não acredite nisso. Ela limpou as lágrimas. Eu preciso de tempo.
Você tem todo o tempo do mundo, ele prometeu. Eu não vou a lugar nenhum. Mila saiu dali com o peito mais leve, mas ainda confuso. Thomas estava provando dia após dia que seus sentimentos eram reais. Mas ela ainda tinha receio de acreditar completamente. Receio de se entregar e descobrir que era tudo um sonho. Outubro terminou e novembro chegou trazendo calor e mudanças. Mila não conseguia mais negar o que sentia. Thomas tinha provado dia após dia que estava sendo sincero, não com grandes gestos ou declarações dramáticas, mas com presença constante, respeito genuíno e uma paciência que a desarmava completamente. Numa sexta-feira à tarde, ele apareceu na mesa dela com uma expressão diferente, nervosa, quase. Mila, você tem planos para amanhã? Ela olhou para ele surpresa. Fazia semanas que ele não a convidava para nada além de reuniões de trabalho. Não. Por quê? Queria te convidar para tomar um café. Não jantar, não evento empresarial. Só um café numa tarde de sábado. Sem pressão, sem expectativas, só conversar. Ele hesitou. Como amigos, se preferir. Mila olhou para aquele homem poderoso e confiante, pedindo algo tão simples com tanta hesitação, e algo dentro dela cedeu. Tudo bem. Que horas? O sorriso que iluminou o rosto dele valeu todo o receio que ela sentia. 3 da tarde? Te mando o endereço. Ok. Ela sorriu de volta, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com paz. No sábado, Mila trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido floral leve e sandálias confortáveis. Nada muito arrumado, nada muito casual. Quando chegou ao café que Thomas tinha indicado, encontrou um lugar charmoso e aconchegante, longe do centro agitado. Ele já estava lá vestindo jeans e uma camisa branca simples, sem terno, sem gravata. Mila quase não o reconheceu tão relaxado. Oi, ela disse se aproximando. Oi, ele se levantou, afastando a cadeira para ela. Você está linda. Obrigada, você está diferente, bom diferente. Eles pediram café e torta, e a conversa começou hesitante, mas logo fluiu naturalmente. Thomas contou sobre a infância, sobre como perdeu o pai jovem e teve que assumir a empresa aos 25 anos. Foi assustador, ele admitiu. Eu não estava pronto, mas não tinha escolha. Aprendi na marra. Deve ter sido muito difícil. Foi. E me fez fechar portas emocionalmente. Parei de confiar nas pessoas, especialmente em relacionamentos, até que... Ele olhou para ela. Até ouvir você falando com a Celina naquela noite. Foi como um soco no estômago. Me fez perceber que tinha parado de viver de verdade. Mila sentiu as bochechas esquentarem. Ainda não acredito que você ouviu aquilo. Foi a melhor coisa que me aconteceu, ele disse sinceramente. Me acordou. E sua ex-noiva? Mila perguntou curiosa. O que aconteceu? Thomas suspirou. Isabela, estávamos noivos há 2 anos. Eu achava que ela me amava, mas descobri que estava tendo um caso com um dos meus sócios. Quando confrontei, ela não negou. Disse que eu era frio demais, distante demais, que a única coisa interessante em mim era a conta bancária. Ele deu um sorriso amargo. Doeu. Não tanto pela traição, mas por perceber que passei 2 anos da minha vida com alguém que nunca me conheceu de verdade. Sinto muito. Não sinta. Foi uma lição importante. Me ensinou a valorizar a autenticidade. Ele pegou a mão dela sobre a mesa hesitante. Como a sua. Mila não afastou a mão. Thomas, eu preciso te contar algo. Todos esses gestos que você fez, a forma como me valoriza, como respeita meu espaço, eu percebi. E percebi que estava errada sobre você. Errada como? Achei que você só me queria porque eu era um desafio, porque era diferente. Mas você provou que não é isso. Você se importa de verdade, não é? Me importo mais do que deveria, ele admitiu. Estou apaixonado por você, Mila. Completamente. E sei que você ainda tem receio, que ainda não confia totalmente. Mas eu vou continuar provando todos os dias que sou digno da sua confiança. Mila sentiu os olhos arderem. Eu também estou apaixonada por você. Estou há semanas. Mas tinha tanto receio de me entregar e descobrir que era só uma ilusão. Não é ilusão.
Ele levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente. É a coisa mais real que já senti na vida. Eles conversaram por horas, sobre sonhos, inseguranças, expectativas. Mila falou sobre a família, sobre como a mãe trabalhava duro para criá-la sozinha depois que o pai os abandonou, sobre como prometeu para si mesma que nunca dependeria de um homem. E não vai depender, Thomas disse com convicção. Quero uma parceira, Mila. Alguém que caminhe ao meu lado, não atrás de mim. Quero que você brilhe com sua própria luz. Quando o café fechou às 7 da noite, eles mal perceberam quanto tempo tinha passado. Thomas insistiu em levá-la para casa. No carro, Mila finalmente reuniu coragem. Thomas, eu quero tentar. Quero dar uma chance para nós. Ele parou o carro imediatamente, olhando para ela com esperança e surpresa. Sério, mais devagar, ela acrescentou. Preciso de tempo. Tempo para te conhecer de verdade, para construir confiança, sem pressão. Sem pressão. Ele concordou imediatamente. No seu tempo, Mila. Sempre no seu tempo. E ela respirou fundo. Sobre aquela parte, sobre eu ser virgem. Eu não quero que seja só físico. Quando acontecer, se acontecer, precisa significar algo. Vai significar tudo, ele disse com intensidade. Mila, eu não quero só seu corpo. Quero você. Completamente. E quando você estiver pronta, se estiver pronta, vai ser especial. Eu prometo. Ela se inclinou e beijou a bochecha dele suavemente. Obrigada. Por esperar. Por ser paciente. Você vale toda a espera do mundo, ele sussurrou. Eles começaram a se encontrar regularmente. Jantares, caminhadas no parque, cinema. Thomas continuou sendo o mesmo chefe profissional no escritório, mas agora havia um entendimento entre eles. Estavam construindo algo real, sólido. Celina estava radiante. Finalmente, achei que vocês nunca iam se acertar. Estamos indo devagar, Mila explicou. Sem pressa. E como está sendo? Maravilhoso, Mila sorriu. Ele é tão diferente do que imaginei, Cel. É engraçado, atencioso, vulnerável. Me faz sentir especial sem me fazer sentir inferior. É incrível. Você merece, amiga. As semanas de novembro passaram e Mila se via cada vez mais apaixonada. Thomas não pressionava por nada físico além de beijos e abraços, mas ela sentia o desejo dele. Via nos olhos, na forma como a respiração ficava irregular quando ela ficava perto, como as mãos dele tremiam levemente quando a tocava. E ela também desejava, cada vez mais. Mas tinha receio. Receio de decepcionar, de não saber o que fazer, de estragar tudo. Numa noite no final de novembro, depois de um jantar romântico, eles estavam no carro em frente ao prédio dela. Thomas a beijou, um beijo longo e profundo que deixou ambos sem ar. Fica comigo, ela sussurrou contra os lábios dele. Não para. Aquilo. Mas fica. Só fica. Ele olhou nos olhos dela. Tem certeza? Tenho. Só quero você perto. Eles subiram e passaram a noite conversando no sofá, abraçados. Thomas segurava Mila como se fosse algo precioso, e ela finalmente se permitiu relaxar completamente nos braços dele. Estou feliz, ela sussurrou na escuridão. Eu também. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mais feliz do que já fui em muito tempo. Thomas? Sim? Acho que estou pronta. Não hoje, mas em breve. Quero que seja você. Quero que seja real. Ela sentiu o pulso dele acelerar sob a palma da mão. Quando você estiver pronta, vai ser perfeito. Eu vou cuidar de você. Prometo. E naquele momento, abraçada por ele, Mila finalmente acreditou. Acreditou que era real, que era especial, que merecia aquele amor. E pela primeira vez, não teve receio do futuro. Dezembro chegou trazendo festas de fim de ano e uma certeza crescente no peito de Mila. Ela e Thomas estavam juntos há quase 2 meses, e cada dia só confirmava o que ela já sabia. Estava completamente apaixonada por aquele homem. Eles passaram o Réveillon juntos na cobertura dele, assistindo aos fogos de artifício que iluminavam a cidade. Thomas a beijou à meia-noite,
e Mila sentiu que estava começando o ano da forma mais perfeita possível. Feliz Ano Novo, ele sussurrou contra os lábios dela. Feliz Ano Novo, ela respondeu, sentindo uma onda de felicidade. No escritório, eles mantinham a discrição, mas era impossível esconder completamente a mudança entre eles. Os olhares se demoravam um pouco mais, os sorrisos eram mais frequentes, e havia uma leveza no ar que não existia antes. Celina percebia tudo e adorava provocar. Vocês dois estão ridículos de apaixonados, é fofo e irritante ao mesmo tempo. Cala a boca. Mila ria, mas não negava. Numa sexta-feira de janeiro, Thomas apareceu na mesa dela com um convite. Fim de semana prolongado. Segunda é feriado. Que tal passar o fim de semana comigo? Na cobertura. Posso cozinhar para você. Podemos assistir aqueles filmes que você adora, só ficar juntos. Mila sabia o que aquele convite significava. Não era pressão, mas era uma oportunidade. Uma porta aberta para quando ela estivesse pronta. Sim, ela respondeu, sentindo a ansiedade misturada com excitação. Eu gostaria muito. O sorriso dele foi radiante. Ótimo. Te busco sábado de manhã. Pode ser. Mila passou a sexta-feira à noite com Celina, que ajudou a arrumar uma mala pequena. Você está pronta para isso? A amiga perguntou, dobrando uma lingerie bonita que tinham comprado juntas, semanas atrás. Estou, Mila disse, e era verdade. Estou apaixonada por ele, Cel, e confio nele completamente. Ele me faz sentir segura, valorizada. Não tenho mais receio. Então vai e seja feliz, amiga. No sábado, Thomas apareceu pontualmente às 10. Ele estava lindo, casual em jeans e camiseta, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento. Quando viu Mila, o olhar dele se iluminou. Pronta? Ele perguntou pegando a mala dela. Pronta, ela confirmou. A cobertura era ainda mais bonita à luz do dia. Ampla, moderna, com enormes janelas que davam vista panorâmica da cidade. Mas o que mais impressionou Mila foi como o lugar era aconchegante. Havia livros por todo lado, fotos de família, pequenos detalhes que tornavam aquele espaço um lar de verdade. É lindo aqui, ela disse, olhando ao redor. Fico feliz que goste. Thomas colocou a mala dela no quarto de hóspedes. Você pode usar esse quarto, mas há espaço no meu também, para quando você quiser. A forma delicada como ele disse aquilo, sem pressão, só oferecendo, fez o peito de Mila se encher de ternura. Eles passaram o dia juntos de forma leve e natural. Thomas cozinhou um almoço delicioso e Mila descobriu que ele era um excelente chefe. Assistiram filmes no sofá, conversaram sobre tudo e nada, riram até a barriga doer. À noite, Thomas preparou um jantar especial. Acendeu velas, colocou música suave e Mila percebeu o cuidado com cada detalhe. Você preparou tudo isso? Ela perguntou emocionada. Queria que fosse especial, ele disse simplesmente. Você merece. Durante o jantar, conversaram sobre sonhos e planos futuros. Thomas falou sobre querer expandir a empresa, mas de forma sustentável, criando oportunidades reais para pessoas. Mila compartilhou seu desejo de um dia fazer faculdade, algo que tinha adiado por falta de recursos. Você vai fazer, Thomas disse com convicção, e eu vou te apoiar em cada passo. Depois do jantar, eles foram para a varanda, observando as luzes da cidade. Thomas abraçou Mila por trás, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Obrigada por hoje, ela sussurrou. Por tudo. Não precisa agradecer. Quero fazer você feliz todos os dias. Mila se virou nos braços dele, olhando nos olhos verdes que tanto amava. Thomas, eu estou pronta. Ele ficou imóvel, estudando o rosto dela. Tem certeza? Não há pressa, Mila. Podemos esperar o tempo que você precisar. Tenho certeza. Ela colocou a mão no rosto dele. Quero que seja você, quero que seja agora, porque te amo. Era a primeira vez que dizia aquelas palavras em voz alta e viu o impacto delas no rosto dele. Eu te amo também, ele disse, a voz rouca de emoção. Tanto, Mila, tanto que às vezes me assusta. Ele a beijou, lento e profundo, e Mila sentiu o desejo percorrer todo o corpo.
Thomas a pegou no colo e ela enroscou as pernas na cintura dele enquanto ele a levava para o quarto. O quarto era amplo e aconchegante, iluminado suavemente pela luz da cidade que entrava pelas janelas. Thomas a deitou na cama com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. Se em algum momento você quiser parar, me diz. Está bem? Ele disse, acariciando o rosto dela. Está bem, ela sussurrou. Mas não vou querer parar. O que aconteceu depois foi lento, cuidadoso e profundamente íntimo. Thomas tirou cada peça de roupa dela com reverência, beijando cada centímetro de pele exposta. Quando Mila começou a ficar nervosa, ele parou e olhou nos olhos dela. Você é linda, perfeita, não tenha receio. Não tenho receio, ela disse, e era verdade. Não quando estou com você. Ele fez amor com ela com uma delicadeza que a fez chorar de emoção. Doeu um pouco no início, mas Thomas foi paciente, esperando, beijando-a, sussurrando palavras de amor e encorajamento até que o desconforto deu lugar ao prazer. E então, foi perfeito, melhor do que qualquer sonho, real, intenso, profundo. Mila se entregou completamente, e Thomas a recebeu com amor e paixão. Depois, deitados abraçados, suados e satisfeitos, Mila finalmente entendeu o que tinha faltado na vida dela até ali. Conexão. Amor verdadeiro. Alguém que a via completamente e a amava exatamente como ela era. Como você se sente? Thomas perguntou beijando a testa dela. Completa. Ela respondeu honestamente. Finalmente completa. Eu te amo, ele disse novamente. E vou te amar para sempre. Também te amo. Ela se aconchegou mais perto. Para sempre. Eles passaram a noite inteira juntos, conversando, amando-se novamente, descobrindo cada detalhe um do outro. Quando o sol nasceu, Mila estava nos braços dele, mais feliz do que jamais imaginou ser possível. Bom dia. Thomas sussurrou passando os dedos pelos cabelos dela. Bom dia. Ela sorriu, beijando o peito dele. Melhor dia da minha vida. O primeiro de muitos, ele prometeu. Naquele momento, Mila soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Tinha esperado pelo homem certo, pelo momento certo, e valeu cada segundo de espera. Nos dias seguintes, eles praticamente não saíram da cobertura. Cozinhavam juntos, assistiam filmes, faziam amor, conversavam por horas. Era como se estivessem em uma bolha perfeita, onde só existiam eles dois. Mas segunda-feira chegou, trazendo a realidade de volta. Eles precisavam voltar ao trabalho, enfrentar o mundo real. Estou nervosa, Mila admitiu enquanto se arrumava. Sobre o quê? Sobre como vai ser no escritório. Sobre o que as pessoas vão pensar. Thomas a puxou para um abraço. Vamos continuar discretos, se é isso que você quer. Mas Mila, eu não vou esconder você para sempre. Em algum momento, vou querer que o mundo saiba que você é minha. Sua? Ela arqueou uma sobrancelha provocativa. Minha, ele confirmou beijando-a. Como eu sou seu. Gosto de como isso soa. Ela sorriu. Mas vamos devagar, ok? Não quero que as pessoas pensem que consegui coisas por estar com você. Ninguém vai pensar isso. Você conquistou tudo por mérito próprio. Mesmo assim, devagar. Devagar, ele concordou. Mas saiba que estou completamente apaixonado por você. Isso não vai mudar. E não mudou. Nas semanas seguintes, no escritório, eles mantiveram a discrição. Mas em casa, na cobertura que agora Mila considerava também sua, eram completamente livres para amar um ao outro sem reservas. Fevereiro estava quase terminando quando Mila percebeu que algo estava diferente. Thomas estava mais quieto, pensativo, não distante, mas claramente com algo na cabeça. Ela respeitou o espaço dele, mas a preocupação crescia a cada dia. Eles estavam juntos há 3 meses, e nesses meses Mila tinha sido mais feliz do que em toda a sua vida. Thomas era tudo o que ela nunca soube que precisava. Atencioso, apaixonado, respeitoso. Ela tinha mudado para a cobertura 1 mês atrás,
e acordar todos os dias nos braços dele era um sonho tornado realidade. Mas havia algo no ar. O relacionamento ainda era discreto no escritório, e Mila percebia como isso estava começando a pesar em Thomas. "Você está bem?" ela perguntou numa noite de sexta-feira, enquanto jantavam na cobertura. "Estou", ele respondeu, mas não soou convincente. "Só pensando em algumas coisas. Quer compartilhar essas coisas comigo?" Thomas suspirou, largando o garfo. "Mila, eu não aguento mais esconder você. Sei que você tem receio do que as pessoas vão pensar, de como isso pode afetar sua carreira. Mas me mata não poder segurar sua mão em público, não poder te beijar quando quero, ter que fingir que somos apenas chefe e funcionária, quando você é muito mais que isso para mim." Mila sentiu o peito apertar. "Thomas, eu te amo", ele continuou. "Te amo de uma forma que nunca amei ninguém, e quero o mundo inteiro sabendo disso. Quero que minha mãe te conheça. Quero apresentar você para os meus amigos como minha namorada, não como minha funcionária. Quero mais, Mila. Muito mais." "Mas como?" ela perguntou, a voz tremendo. Thomas se levantou e, para o completo choque de Mila, se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo azul. "Mas como isso?" Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante delicado e perfeito. "Mila Oliveira, você transformou minha vida, me ensinou a amar de verdade, me fez querer ser um homem melhor. Não consigo imaginar um único dia sem você. Casa comigo?" Mila cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente. "Thomas, é sério? Nunca falei tão sério na minha vida." Ele sorriu, mas ela via a vulnerabilidade nos olhos dele. "Eu sei que é rápido, eu sei que você pode achar que é loucura. Mas quando você sabe, você sabe. E eu sei que quero passar o resto da minha vida com você." "Sim!" Mila praticamente gritou. "Sim, sim! 1000 vezes sim!" Thomas deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo apaixonado. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. "Eu te amo tanto", ela disse, admirando o anel. "Tanto que às vezes não parece real." "É real", ele garantiu. "O mais real que já tive." "Mas e o escritório? As pessoas vão o quê? Falar? Julgar?" Thomas segurou o rosto dela entre as mãos. "Mila, você conquistou tudo na empresa por mérito. Você é brilhante, dedicada, talentosa. Qualquer pessoa que insinuar que você chegou onde está por estar comigo, vai ter que lidar comigo pessoalmente. E além disso," ele sorriu, "eu não ligo mais para o que pensam. Só me importo com você, com nós." "Você tem certeza?" "Absoluta. E tenho uma proposta. Segunda-feira vamos assumir o noivado publicamente. Sem esconder, sem vergonha. Vamos enfrentar juntos o que vier." Mila respirou fundo. Tinha receio, sim. Mas olhando para aquele homem, o homem que a amava completamente, que tinha provado seu amor dia após dia, ela soube que podia enfrentar qualquer coisa ao lado dele. "Juntos", ela concordou. "Vamos enfrentar juntos." O fim de semana passou em uma névoa de felicidade. Thomas ligou para a mãe dele, que ficou emocionada com a notícia. Mila contou para Celina, que gritou tão alto que provavelmente os vizinhos ouviram. "Eu sabia. Eu sempre soube que vocês eram perfeitos um para o outro." Celina abraçou a amiga com força. "Estou tão feliz por você." Na segunda-feira, Mila chegou ao escritório com o estômago embrulhado. Thomas tinha combinado de fazer um anúncio geral às 10 da manhã. Ela tentou trabalhar, mas mal conseguia se concentrar. Quando chegou a hora, todos foram convocados para o salão principal. Mila ficou ao lado de Celina, sentindo a ansiedade crescer. Thomas entrou impecável como sempre e subiu no pequeno palco que usavam para apresentações. Mila viu quando os olhos dele a encontraram na multidão e o sorriso que ele lhe deu a encheu de coragem. "Bom dia a todos", ele começou. "Sei que convocações assim geralmente significam más notícias, mas hoje tenho apenas boas notícias para compartilhar. Há alguns meses, algo extraordinário aconteceu na minha vida. Eu me apaixonei." Um murmúrio percorreu o salão. Mila sentiu todos os olhares começarem a procurar, a especular.
Me apaixonei por uma mulher incrível, inteligente, talentosa, íntegra. Uma mulher que conquistou seu lugar nesta empresa através de trabalho duro e dedicação. Uma mulher que me fez querer ser melhor, que me mostrou o que é amor verdadeiro. Ele estendeu a mão. Mila, pode vir aqui? Com as pernas tremendo, Mila caminhou até o palco. Thomas pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Mila Oliveira aceitou se casar comigo, ele anunciou, e houve uma explosão de reações. Alguns aplausos, alguns sussurros, alguns olhares chocados. Eu sei que alguns de vocês podem questionar isso. Podem pensar que há favorecimento, que as conquistas dela não são mérito próprio. Mas qualquer pessoa que conhece o trabalho de Mila sabe que ela é excepcional. Ela não precisa de mim para brilhar. Ela brilha por si só. Ele olhou para ela com tanto amor que Mila sentiu os olhos arderem. Eu sou o sortudo aqui. Sou eu quem conquistou o maior prêmio. E quero que todos saibam que esta mulher é minha noiva, minha parceira, meu futuro. E qualquer desrespeito com ela será tratado como desrespeito pessoal a mim. Celina foi a primeira a romper o silêncio, aplaudindo entusiasticamente. Outros se juntaram, e logo a maioria da sala estava aplaudindo. Nem todos pareciam felizes. Mila notou alguns rostos carrancudos, alguns olhares de inveja, mas a maioria parecia genuinamente alegre por eles. Depois do anúncio, Mila voltou para sua mesa sob um bombardeio de cumprimentos e perguntas. A maioria dos colegas foi gentil e genuína, mas ela ouviu alguns comentários maldosos nos cantos, viu alguns olhares de julgamento. Não liga para eles, Celina sussurrou. Eles são só invejosos. À tarde, Thomas a chamou em sua sala. Quando entrou, ele a puxou para um abraço apertado. Como você está? Ele perguntou. Aliviada, ela admitiu, e assustada e feliz, tudo ao mesmo tempo. Vi alguns olhares não muito amigáveis. Vai ter gente que não vai aceitar. Faz parte. Mila suspirou. Mas não me importo mais. A opinião deles não muda o que temos. Essa é minha garota. Ele beijou a testa dela, forte e corajosa. Nas semanas seguintes, como esperado, houve fofoca. Algumas pessoas insinuavam que Mila tinha planejado tudo desde o início, que tinha usado sua juventude e beleza para conquistar o chefe rico. Mila ouvia, doía, mas se mantinha firme. Thomas, por sua vez, não tolerava nenhum desrespeito. 2 funcionários foram formalmente advertidos por comentários inapropriados, mas algo inesperado aconteceu. Quanto mais as pessoas os viam juntos, trabalhando, interagindo, mais ficava claro que aquilo era real, que não havia favorecimento, que Mila continuava sendo a mesma profissional excepcional de sempre. E aos poucos, até os mais céticos começaram a aceitar. O casamento foi marcado para agosto. Seria algo íntimo, só família próxima e amigos. Mila não queria ostentação, e Thomas concordou completamente. Só quero você, ele disse. Não me importa se for numa igreja chique ou numa praia deserta. Só quero que você seja minha esposa. A mãe de Mila adorou Thomas imediatamente. Ele te olha como se você fosse o sol, ela sussurrou para a filha. Esse homem te ama de verdade. A mãe de Thomas também acolheu Mila com braços abertos. Obrigada por fazer meu filho feliz novamente. Fazia anos que não o via sorrir assim. Nos meses que antecederam o casamento, Mila e Thomas eram o retrato da felicidade. Trabalhavam juntos, construíam uma vida juntos, planejavam o futuro juntos. As fofocas no escritório tinham praticamente cessado, e a maioria das pessoas aceitava o relacionamento deles como algo natural. Na noite antes do casamento, Mila estava na cobertura com Celina, que seria sua madrinha, quando Thomas ligou. Não deveria estar me ligando. Dá azar ver a noiva antes do casamento. Ela riu. Eu sei. Só queria dizer que te amo e que mal posso esperar para amanhã. Também te amo. Até amanhã. O casamento foi perfeito. Simples, elegante, emocionante. Quando Mila entrou de vestido branco e simples, viu Thomas limpar discretamente uma lágrima. E quando disseram os votos, não havia olho seco na sala. Eu te prometo amar todos os dias, Thomas disse, segurando as mãos dela. Te prometo respeitar,
apoiar, cuidar. Te prometo ser seu porto seguro, seu melhor amigo, seu maior fã. Você transformou minha vida, Mila. E vou passar o resto dos meus dias provando que você fez a escolha certa. Eu te prometo estar ao seu lado sempre, Mila respondeu, a voz embargada. Nos dias bons e nos ruins. Te prometo ser sua parceira, sua confidente, seu amor. Você me ensinou a confiar, a amar sem receio, e vou te amar para sempre. Quando se beijaram, selando a união, Mila soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. A festa foi animada e alegre. Celina fez um discurso emocionante. A mãe de Mila chorou de felicidade. E Thomas não largou a mão da esposa a noite inteira. Na lua de mel, em uma praia paradisíaca, deitados na rede olhando as estrelas, Thomas abraçou Mila por trás. Lembra daquela noite no bar? Ele sussurrou. Quando você contou para a Celina sobre o sonho? Como esquecer? Mila riu. Ainda morro de vergonha quando lembro. Não morra. Aquela noite mudou minha vida. Foi quando percebi que você existia de verdade, não só como funcionária, mas como mulher, como a mulher. E valeu a pena. Ela se virou para olhar para ele. Toda a espera, toda a perseguição, todo o esforço. Valeu cada segundo. Ele a beijou. Você é o melhor que já me aconteceu, Mila Leclerc. Mila Leclerc, ela testou o nome sorrindo. Gosto de como isso soa. Eu também. Mais do que imaginei. Anos depois, com a empresa prosperando sob liderança compartilhada deles, com Mila tendo se tornado sócia e diretora de novos projetos, eles ainda se olhavam como no primeiro dia. O amor de Thomas não tinha diminuído, tinha apenas amadurecido em um amor profundo e constante. E Mila, que um dia teve receio de se entregar, agora não conseguia imaginar a vida sem ele. Ainda sonha comigo? Thomas perguntou uma noite, os dois na cobertura que agora chamavam de lar. Sempre ela sorriu. Mas a realidade é muito melhor que qualquer sonho. É mesmo, ele concordou, puxando-a para mais perto. Muito, muito melhor. E era, porque eles tinham construído algo real, algo sólido, algo que nenhuma fofoca ou julgamento poderia destruir. Tinham construído um amor verdadeiro, e esse amor tinha vencido tudo. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.